Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Meio-dia e 6, boa tarde para você. Hoje 5 não, 11, onde é que eu tirei 5? Não sei. 11, o mês de maio é mês 5, verdade. Obrigado, Paulinho. Paulinho ajuda a gente a dar aquela disfarçada, né? 11 de maio de 2017, 131 dias já não tem mais deste ano, já se foram 131, pois é. Restam 234. A fase da lua é cheia desde ontem à noite. Que bonita a lua ontem à noite, hein, Paulinho? Você virou lobisomem ou não? Não deu pra virar lobisomem? Não deu pra virar nada. Tá mal, Paulinho. Puta, numa lua daquela a gente vira de tudo, né, Berk? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Virou lobisomem, Berk? Não. Não? Mas você viu a lua? Vi. Fê declamou alguns versos e prosas pra lua ou não? Ontem Uivou? Então virou lobisomem. Ontem eu trabalhei em Casa Branca e na volta eu tive a oportunidade de presenciar, de visualizar a lua. Muito bonita. Eu falo assim que a natureza ela é fantástica, né? Aí você parou o carro na beira da pista, subiu no morro e... não. Deu vontade, né? Não, mas Aí você esperou a vontade de passar. mantive o status humano ainda funcionando. Tá certo. Falava isso ontem lá para os meus alunos, né, de gestão de carreiras, né, que um dia eu comentei comigo meu que hoje é padre, né? Falei assim, como que faz para você virar padre? Ele falou assim, eu não sou lobisomem, quem vira é lobisomem, né? O padre ele se forma, é ordenado, sim, tal, tem verdade. todo um processo, né? Então eu acho que é muito importante a gente também pensar nisso, né? Virar de uma hora para outra, né? Verdade. E ser é um processo de contínuo, né? Sem dúvida. O papo de hoje é com quem? Temos dois convidados aqui, apresente-os. Então, a professora Fátima, a professora daqui tanto a professora Fátima como o professor Alexandre são lá da escola Mário Borelli Tomasi, embora trabalhem também em outras instituições, né? E hoje nós vamos falar sobre uma questão que eu acho que na realidade são dois assuntos que nós vamos tratar hoje, Reinaldo, Paulinho, nossos ouvintes e internautas. É sobre a eleição que está se aproximando aqui agora, que é a eleição para os sindicatos professores, né? E também em relação à questão de um outro assunto que também tem mexido muito com a qualidade do trabalho, né? Em relação a relação do trabalhador com o empregador, que é a reforma trabalhista, né? Que é um assunto bastante interessante para a gente estar imaginando, né? Reverberando aqui, fazendo repercutir essa questão não é disputa, mas eu ia até usar a palavra disputa, mas assim, de conflito entre capital e o trabalho, né? Quer dizer, o trabalhador e o empresário hoje estão tendo a oportunidade de discutir no Congresso Nacional as suas relações. E, infelizmente, pelo meu ponto de vista, pelo menos, né, o trabalhador está perdendo, né? Com a reforma trabalhista aí, a consolidação das leis do trabalho que vem aí desde a década de 30, 40, com Getúlio Vargas, tal, hoje está sofrendo uma mudança muito grande, e o professor Alexandre e também a professora Fátima vão estar ajudando a gente a discutir um pouco isso. Muito bem, vamos dar prosseguimento então, para ver as eleições primeiro, né, Beck? Vamos falar sobre as eleições, né? Então, eu queria até deixar agora, assim, colocar para o professor Alexandre, para a professora Fátima, comentarem um pouco, porque eles fazem parte da POESP, que é uma instituição muito respeitada no âmbito da pedagogia, tal, dos professores, mas assim, acima de tudo, é uma instituição que defende
os interesses do cidadão brasileiro, não apenas dos professores, né? Então, quando acontece alguma mudança na legislação, etc., a POSP sempre está se manifestando. Eu gostaria, já dando boa tarde aqui para a professora Fátima, professor Alexandre, dizer assim, olha, como que está inserida hoje a POSP dentro dessa questão da legislação nacional, das mudanças que estão sendo propostas, e dizer um pouquinho também a respeito de como que está sendo conduzida essa questão da eleição para o próximo mandato aí. Boa tarde. Eu estive aqui a semana passada, nós falamos sobre a reforma da Previdência. Achei, assim, foi bem interessante, adequado para o momento que nós estamos vivendo. Com relação ao sindicato, a gente sabe que a história sindical no Brasil, ela começou assim de uma forma meio que individualista, onde as pessoas se organizavam particularmente para defender alguns interesses, né? A partir do Vargas é que ela passou a ter uma conotação mais abrangente, porque ele direcionou o sindicato, na realidade, mais para apoiar os seus próprios projetos e dar as modificações que envolviam o trabalhador. Uma caracterização, assim, de que tudo aquilo foi obra do Estado. Então, hoje em dia, quando a gente fala em Getúlio Vargas, né, o professor de História aqui, ele também vai comentar, normalmente se fala, nossa, as conquistas foram todas da era Vargas e tal. No entanto, teve o trabalho de muita gente, principalmente de imigrantes de origem europeia e os italianos, né, que pressionaram bastante para que houvesse um respeito maior, tanto pela quantidade de horas trabalhadas, quanto pelo valor do salário. E tudo isso foi sendo construído com muita luta durante o século XX todo, né? E o sindicato, na realidade, ele tem essa função que é defender os interesses de diferentes categorias de trabalhadores. E o dos professores não é diferente. No entanto, nós sabemos também que o sindicato agora, ele se tornou extremamente organizado e ele defende as lutas sociais contra, normalmente, a exploração do capitalismo desenfreado, que a gente está vivendo agora no momento do capitalismo neoliberal, né, que começou nos anos 90 na Inglaterra. E na União Europeia, esse modelo já não está mais adequado à situação. Tanto é que a França elegeu um candidato mais democrata do que um tradicional ou extremamente de direita, né? Como aconteceu aí esses dias atrás. Isso está mostrando assim, a queda do neoliberalismo. E aqui no Brasil, como sempre, tudo que terminou a moda na Europa, nós adotamos para a nossa realidade. Uma coisa que não deu certo, os trabalhadores estão insatisfeitos, a globalização e o neoliberalismo trazem uma desigualdade muito grande. A gente não pode esquecer, por exemplo, que um trabalhador que não é respeitado em seus direitos, que não recebe dignamente, ele não vai consumir, não vai aquecer a economia, a indústria vai produzir para quem? Então, essa é uma das reflexões que a gente precisa fazer nesse momento. Com relação à eleição na POSP, a cada 3 anos sempre existe uma possibilidade de troca de diretoria, presidente, etc. O modelo que nós temos, ele, assim, em tese, ele é bastante democrático, né? Em tese, nós temos, assim, dentro do sindicato, várias correntes de pensamento que defendem algumas posições diferentes de trabalho dentro do sindicato, né? Que é um sindicato de lutas que já conseguiu muitos benefícios para os trabalhadores na educação, até para aqueles que nunca se posicionam contra nada, né? Que aceitam aquilo que vem do Estado como ordem definitiva e pronto, se esquecendo do nosso papel de cidadãos, do papel e do compromisso que nós temos de formar cidadãos na escola, né? E não respeitamos esse direito ao conhecimento, de maneira geral. E com relação, então, a essas correntes de pensamento que existem dentro do sindicato, é alguma coisa muito, muito séria,
porque nós temos alguém que está no poder aí há mais de 20 anos, né? Sempre numa mesma linha, que começou lá com a CUT, a atuação do Lula, né? Que a princípio a CUT tinha uma intenção de não ter vínculo nenhum com política partidária e tal, mas acabou se transformando num braço político, né? E o que acontece é que com todos esses questionamentos que envolvem as transformações no Brasil de administração pública, as pessoas não estão satisfeitas com isso. Por quê? No caso, nós temos a Maria Isabel Noronha, né, que é a Bebel, ela direciona muitas vezes os trabalhadores na educação para organizar movimentos junto com a Central Única dos Trabalhadores, com o único objetivo de defender os interesses petistas. E isso não é o pensamento da maioria da população e da maioria dos trabalhadores em educação. O que nós pretendemos é um sindicato que defenda os nossos ideais enquanto professores, né? Que reivindique em nome da categoria e que, eventualmente, participe daquilo que quiser, independente de opção político-partidária de cada um, né? Então, nós não podemos direcionar o sindicato mais nesse sentido de defender interesses de alguns. Nós temos que voltar a ser uma organização que trabalhe apenas em função dos professores. E isso não tem ocorrido. E o Fátima e Alexandre, né, fiquem à vontade para poder estar explanando o seu pensamento, né? E digo assim, o sindicato, ele é para defender o trabalhador, né? E hoje a gente está percebendo que a maior parte dos sindicatos que acontecem no país, né, inclusive próximo da gente às vezes, ele está muito mais preocupado em fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Vai dar uma colônia de férias, cortar um cabelo, alguma coisa assim, ou então tá vinculado ao partidarismo, né? Eu digo assim, o sindicato é uma instituição política, sim, mas não é uma instituição partidária, sim, né? Infelizmente, hoje a gente vê as centrais sindicais, principalmente as centrais sindicais, e aí os sindicatos ligados a elas, né, que estão mais voltados a defender a questão política do que a questão... a questão partidária do que a questão política, que é justamente isso que a gente está comentando aqui agora, você acabou de falar, né? Que é defender uma classe, uma categoria, e ao mesmo tempo que defende aquela categoria, defende a prestação de serviço que aquela categoria faz. Então nós temos aí, sei lá, o sindicato X defende um trabalhador e ao mesmo tempo que defende o trabalhador, defende aquilo que o trabalhador faz, né? Porque um trabalhador enfraquecido, um trabalhador sem representatividade, vai ser um trabalhador talvez menos produtivo, etc. e tal, né? Como que vocês veem isso hoje? Então, nós temos aí os sindicatos partidarizados ao invés de politizados, né? Quer dizer, ao invés de estar defendendo única e exclusivamente o interesse do trabalhador e da população, está defendendo o interesse de um grupo político local ou nacional, né? Então, como vocês veem isso? A APOESP é um dos maiores sindicatos da América Latina, sabe? E a nossa representante atual, a presidente, ela, assim, de uma forma bastante estranha, utiliza a força sindical de uma maneira que ela acaba englobando todos os professores, porque, na realidade, os próprios professores não se conscientizam do seu papel político na sociedade. Uma classe que não pensa é fácil de você conduzir. Então, nós temos, infelizmente, professores que se acham alheios a questões políticas e fazem parte do jogo sem contestar. Isso está levando o país a esse estado de colapso em que nós estamos. Veja, nós temos um projeto que foi comentado aqui a semana passada para fazer um debate, uma roda de conversa com os alunos na escola Mário Burelli, né? Então, esse projeto foi entregue, foi escrito, tudo, ofício, encaminhado, as pessoas foram convidadas.
e esse projeto tem sido adiado, né? Então, eu questionei o motivo do adiamento do projeto e a resposta que eu obtive, que é medo de que nós, professores, tentássemos influenciar de alguma forma politicamente os nossos alunos. Tá? Então, veja, se antes de chegar na direção, eu falei com o prefeito, né? Falei com os meus colegas, falei com a direção, escrevi o objetivo do projeto. Então, nós estamos vivendo em qual tipo de sociedade que não permite, né, nenhum tipo de projeto mais abrangente para esclarecer as dúvidas que existem na cabeça dos nossos alunos, tá certo? A nossa intenção é levar o conhecimento, escolhas pessoais, não é nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade de construir a cidadania. Nós temos a responsabilidade de compartilhar informação, de questionarmos, deduzirmos e tal, mas é importantíssimo esse papel do professor. Outro dia, isso já é uma discussão que já vem sendo feita há algum tempo. O Reinaldo acho que deve ter, também está inteirado um pouco a respeito disso, né, Reinaldo? Que existe uma proposta no Congresso Nacional, que é a lei da mordaça do professor. Então, a escola sem partido. Porque o que acontece? Às vezes o professor, no intuito de esclarecer, ele acaba sendo visto como como uma pessoa partidária. E aí, por exemplo, eu lecionei sociologia no ano passado, filosofia e tal, no ano retrasado, e às vezes o que acontece? A gente lá leva um monte de informação para os alunos e por essa lei que está sendo proposta e está avançando no Congresso Nacional, não sei nem exatamente qual que é o ponto em que ela está, o professor não pode se posicionar. Então, quer dizer, na realidade, o sujeito chega lá, o profissional da educação, chega lá para poder passar alguma informação para os alunos. E é visto como alguém que está querendo doutrinar. É diferente. Esclarecer é diferente de doutrinar. Né? Então, eu tenho minha posição política particular e eu nunca usei isso dentro da sala de aula. Exatamente. Cada um de nós tem a sua própria posição política particular. Mas esclarecer é importante, só que esclarecer desde a Idade Média ou desde antes ainda da Idade Média tem sido visto como doutrinação, né? Então nós temos as escolas hoje aí como instrumento para dominação política, dominação até filosófica, vamos dizer assim, né? Se a gente for pegar a escola de hoje, a escola do século XVIII, XVII, é a mesma coisa. É o professor na frente, dando as ordens, dizendo, é meio que um general, um condutor ali e tal. E quando a gente chega e diz assim, não, nós podemos fazer a coisa de forma diferente, esclarecendo os alunos, para que eles possam ter a sua opinião própria, particular, colocada para esclarecer a população mesmo, né? Mas para que o aluno possa, de uma forma democrática, mostrar aquilo que ele acredita, a gente é visto, às vezes, como alguém que está querendo doutrinar. E, ao contrário, a gente está querendo esclarecer para que o aluno possa tomar a decisão que ele achar melhor. Né? Exatamente. E eu penso que, de uma forma meio que atravessada, vamos dizer assim, o sindicato hoje, a POSP, ela teria essa participação que não está sendo, de fato, colocada em prática. Né? Quer dizer, a POSP hoje está sendo muito mais um instrumento de política partidária do que de política institucional. Né? Por favor, professor. Boa tarde, antes de tudo, aos ouvintes, ao espaço aqui da Comunidade FM, que está realizando democraticamente, né, um debate aqui na rádio, uma discussão não só apenas sobre o desmonte, né, do Estado de Direito Social do Brasil, mas também das eleições sindicais do nosso sindicato, a APOSP. A priori, eu ia falar o seguinte: a APOSP ela surge em 1945 na cidade de São Carlos e depois ela ganha um vulto muito grande como um dos maiores sindicatos da América Latina. Hoje temos aproximadamente 180 mil filiados,
é importante falar isso, que o nosso sindicato, por mais problemas que a gente está observando, principalmente nos últimos 20 anos, né, professor, de uma dominação de uma corrente sindical, que é a Artesinde, que tem é um braço também do Partido dos Trabalhadores, mas é um sindicato que, dentro da luta histórica do professorado paulista, é de suma importância. Porque todas as conquistas que houve, coletivamente falando, da nossa categoria, foi por meio da POSP. Até também as grandes derrotas das greves que fizemos, foi por meio da POSP. Agora, eu gostaria de lembrar aos ouvintes e aos colegas aqui presentes, tivemos, nos últimos 23 anos, especificamente, um desmonte da educação paulista. Desmonte, literalmente, né? O governador Covas começou a fazer as mudanças profundas, né? Tentando se basear, segundo a época, a Lei de Diretrizes e Bases, que é de 1996, que foi concluída magistralmente, eu acho, pelo governo do então governador na época, José Serra, que ele emitiu algumas leis profundas que a Lesp aprovou, aquela Casa de Leis do Povo, né, em São Paulo, deve muito à classe trabalhadora da educação, que foi a 1100, a 1095, a 1094, que dividiu os professores em categorias. Professor Berck, o senhor sabe disso, que somos 9 categorias no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, que é onde tem o maior corpo docente das Américas, tirando os Estados Unidos. Somos divididos em subcategorias. Então você tem do efetivo ao V, que é o professor eventual. Então, ao olhar esse parâmetro aí das eleições que está se aproximando, no próximo dia 25 de maio, a luta pela educação é muito maior do que também a luta para modificar o sindicato, né? Porque a gente sabe que a modificação do sindicato ela vai ter que ser profunda e contínua. Não vai ser só essa eleição, porque a nossa atual presidente, a Bebel, o grupo dela está mais de 20 anos. O grupo dela sempre fez, né, às vezes que a gente vai para as greves na Avenida Paulista, sempre fez o professorado paulista usando eles para fazer uma manifestação pró-PT. E isso talvez, nos últimos anos, foi havendo o quê? Uma desmotivação em relação ao próprio sindicato. Não quer dizer que algumas vitórias que o sindicato teve, que não é um sindicato da corrente que está no poder, mas do coletivo. Da participação de todos os professores, né? Independentemente da corrente sindical. Então, quem faz o sindicato são os trabalhadores, não são os presidentes, os diretores. Eles são os representantes destes. Então, a gente está nessa luta, Berck, professora, que é uma luta que ela é uma luta meio que de Davi e Golias, né? Porque não somos majoritários. E hoje existe uma eleição para a direção da POSP, agora acontece dia 25, né? Existem concorrentes diversos assim para essa eleição? Como que está a disputa? Então, a organização ela é dividida por teses, sabe? Cada tese tem uma visão diferenciada de como organizar esse trabalho, né? E eles são concorrentes. Aqui na região de Pirassununga, nós somos em 3 teses. A da Artesinde, de articulação sindical, que é representada pela Soninha, em Pirassununga. Nós temos a Conspiração Socialista e a POSP na Escola e na Luta, da qual eu faço parte, né? Então, a quantidade de oposição está muito grande, está crescendo bastante. O que acontece é que existem eu não entendo muito bem o que acontece aí, porque, por exemplo, nas escolas onde a professora Sônia passa, em seguida, quando a gente vai para tentar falar com os professores da mesma escola, eles nos fecham as portas. Ou seja,
Não existe nem a possibilidade de a gente entrar na escola e falar com os professores das nossas propostas para a inovação do sindicato, porque a própria direção da escola nos proíbe de entrar. Nos proíbe de acompanhar a eleição de representantes de escola, que é o papel do sindicato. Eles proíbem. Não deixem que a gente acompanhe para ver a lisura do que está acontecendo. Então, a escola, ela está representando o mesmo que acontece no Senado, no Congresso Nacional, certo? Descaracteriza aquilo que se prega, né? Então, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Democracia onde? Não existe possibilidade de diálogo, certo? Então, o que acontece, o que deveria ocorrer nesses dias de eleição, seria um posicionamento da dirigente em relação às escolas dessa delegacia, para informar os diretores, né, oficializando essa eleição e permitindo que, desde que não seja em horário de aula, os professores das diferentes correntes possam levar até aos colegas as possibilidades de mudança, já que isso é interesse de todos. Como o professor Alexandre colocou, essa divisão em diferentes categorias de trabalhadores na educação vai enfraquecendo cada vez mais, né, o grupo de professores. Né? Tem aquele que pensa, por exemplo, que porque ele ganha R$200 a mais do que o colega e que o título dele é um pouquinho diferente, ele é melhor do que o colega. Ele usa isso para menosprezar o próprio colega de trabalho, tripudiando em cima dos direitos desses colegas. Isso é muito comum acontecer na escola. Está desunindo drasticamente essa categoria. Voltamos aqui a falar então com a professora Fátima e o professor Alexandre, né? São professores que eu tenho a grata satisfação em trabalhar junto lá na escola Mário Borelli Tomás, mas também tem outras atividades aí. O professor Alexandre, inclusive, ele é um dos idealizadores e uma das lideranças aí de um cursinho que está sendo executado aqui em Porto Ferreira, colocado em prática aqui em Porto Ferreira, um cursinho social, né, onde os professores são voluntários, os alunos não pagam nada, e todos os sábados, né, professor, das 2 às 18 horas até as 6 horas são 4 horas da tarde. Os alunos fazem, se preparam, né, para o vestibular, inclusive para a vida, não só para o vestibular, né? Para o Enem, e o que acontece? E tem tido uma grande repercussão, né, professor? E aí, eu queria até colocar, eu deixei uma pergunta aí no primeiro bloco, né, que era em relação à questão da participação das pessoas, né? Como que as pessoas podem participar desse processo eleitoral, vamos dizer assim, que vai acontecer agora no dia 25, que é em relação à eleição para o sindicato da APOESP, né, que é a Associação Paulista Associação dos Professores do Estado de São Paulo, né, a APOESP, né? E também gostaria já de deixar aqui também um convite para que o professor possa falar um pouco a respeito do cursinho também, como forma de inclusão, né, das pessoas, aquelas pessoas que fazem parte da educação pública ou privada, né, mas que queiram tá se envolvendo um pouco mais. Então, de novo, refaço a pergunta que tinha deixado no primeiro bloco, né? Como que as pessoas podem fazer, aí fica aí aberto para a professora Fátima, o professor Alexandre, como que as pessoas que querem se interagir aí com a eleição da APOESP podem fazer, e depois aí fica também aberto a questão do cursinho, até para a gente poder divulgar essa atividade que é bastante importante para o nosso município. Bom, para o professor que queira participar da eleição votando para escolher uma representatividade diferente no sindicato, ele pode se filiar até no dia mesmo, né? E dessa forma ele pode manifestar-se através do voto. Com relação a outras atividades dentro do processo eleitoral, o professor tem que, por exemplo, mesário, né? Principalmente o mesário, ele tem que ser um professor que já esteja no sindicato há pelo menos 6 meses, e esse professor, ele então vai organizar, né,
vistoriar as fichas e todo esse procedimento. Com relação à fiscal, não precisa esse professor, esse representante, né, ser necessariamente um professor. É alguém que vai ali, vai observar o que está acontecendo, fazer relatos, encaminhar para estadual, no caso, e resolver os problemas, né? Seria interessante que os professores que nos ouvem, né, se manifestassem com relação a essas possibilidades de mudança, porque só a cada 3 anos a gente tem essa possibilidade, né? É muito tempo. E também para o professor ser mesário, ele tem que ser um representante de escola. O representante de escola, ele é escolhido pelos seus pares em um processo que ocorre dentro da escola, né? E qualquer escola pode participar, professora? Que assim, a POSP a gente fala que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, né? Isso. Mas nós temos várias escolas que são escolas particulares, escolas da rede municipal. Qualquer escola pode participar? Qual que seria o critério para a escola participar da eleição? Olha, qualquer escola pode participar, qualquer professor, independente da rede onde ele trabalha, ele pode se filiar ao sindicato, né? Ele vai ter sempre o mesmo cuidado que existe com aqueles que trabalham no Estado. Ele vai ter assistência jurídica e todas as reivindicações que ocorrem, na verdade, da POSP, elas vão beneficiar toda a classe de professores do Estado, independente de onde ele trabalha, né? Então, é muito importante saber, por exemplo, que para um professor do município fazer parte da POSP, ele precisa, existe primeiro a possibilidade de acordo entre o poder político local e o sindicato. Então, aí nós estaremos representados dentro da condição de professor, porque existe já o sindicato aqui em Porto Ferreira, que é o dos funcionários públicos, mas não é específico da categoria de educador. Então, isso seria interessante, porque quanto maior a presença de professores do município na POSP, maior será a obrigação das escolas em acatar as deliberações, né, as vitórias que, porventura, a gente consiga junto à POSP. Que é então no caso aqui, a Secretaria Municipal de Educação teria que manifestar interesse em estar participando. Isso, e tem que ter esse apoio do poder político mesmo local, né? Do prefeito, de todas as áreas envolvidas. Ah, tá. Então, não sei, o Paulo, o Reinaldo estão aqui, estou até jogando aqui no ar aqui agora, né? Na segunda-feira tem a participação do Executivo, né? De repente seria uma questão a ser colocada para o Executivo, né? Se existe o que você acha, Reinaldo? Se existe o interesse do município de participar, porque, como disse a professora Fátima, né, nós temos aí o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, né, mas que não está engajado necessariamente, né, com a questão da educação. Né? Pega toda a categoria como um todo, né? Ele não é específico. Né? Verdade também. Teria que ter específico. Já que a POSP é tão grande do jeito que foi falado aqui, eu acho que em toda a cidade deveria ter aí uma filial, entre aspas, e com os seus componentes aí para poder saber a realidade de cada local. Porque a realidade nossa aqui de Porto Ferreira é uma, Descalvado é outra e assim por diante. Sim. Então, eu acho que muitos professores são do Estado, outros são municipal, mas a necessidade, o desejo, a esperança são relativamente iguais. E serve. E isso se aplica também aos professores da rede particular, professora? Olha, porque normalmente as reivindicações sindicais junto ao poder político, estadual, federal, elas vão refletir num piso ou num valor X, no caso de salário, né? Que oficialmente não pode ser menor que aquilo. Então, de qualquer forma, acaba ajudando todo o trabalhador da educação, entendeu? Imaginando que na rede privada, por exemplo, há uma combinação entre o professor e o proprietário da escola. Mas tem que se respeitar a base salarial. Então, é interessante que todos participem. Sim. Então, mas eu digo, o professor da rede particular, ele também pode ser sindicalizado? Pode.
Mas um outro sindicato permanece sendo a POSP? Olha, eu provavelmente tem um sindicato próprio, né, da rede particular. Mas, independente disso, as grandes conquistas sempre são feitas pelo coletivo. E quanto maior o coletivo, maior a possibilidade de conquista. Entende? Então, numa manifestação, por exemplo, por reivindicação por melhores condições de trabalho, etc., né, geralmente a gente acaba caindo na questão salarial, mas não é só isso que se aplica. Né? Existe a questão, eu, por exemplo, trabalho na rede particular, trabalho numa universidade, uma faculdade fora daqui de Porto Ferreira, e trabalho também na rede pública municipal. E já também trabalhei na rede pública do Estado, inclusive aqui na ETEC. E eu digo assim, quando a gente se mobiliza, a gente consegue alguns avanços. Eu tenho visto isso, inclusive, na escola, na faculdade que eu leciono, aqui fora de Porto Ferreira, que quando a gente fez uma mobilização, a gente conseguiu pontualidade no pagamento, que não existia, né, reajuste, que não acontecia, etc. e tal. Então, quer dizer, agora quando a gente fala, como disse o professor Alexandre agora há pouco, em um sindicato que já teve 350 mil associados, né, filiados, e hoje tem 180 mil filiados no estado de São Paulo, representa 0,5% da população do estado praticamente, né? Quer dizer, é um sindicato muito forte e que pode fazer as mudanças acontecerem. E quando a gente fala em mudança acontecer na educação, não reflete só na qualidade de vida do profissional da educação, que é o professor ou o profissional da educação, mas reflete na qualidade de vida de todos os cidadãos, porque todo mundo tem alguém em casa, ou já teve, ou já foi ele mesmo estudante, né? Então, na sua casa, ou você já foi estudante, ou tem alguém na sua casa que é ou será estudante. Então, quer dizer, a qualidade da educação reflete na qualidade de vida da população como um todo. Eu costumo dizer que se a gente quiser melhorar o planeta de uma forma geral, nós temos que investir em trabalho e educação. Porque uma pessoa bem educada e trabalhando, ela diminui o risco de cair na questão da violência, né, da coisa errada, vamos dizer assim. Melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua saúde, melhora a sua questão de empregabilidade, melhora a questão de moradia, etc. Então, penso que a educação é fundamental para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a mobilização é importante, mas às vezes, e eu vejo isso agora, eu estou falando na qualidade de professor, às vezes eu, sentado na mesa dos professores, lá na sala dos professores, eu vejo uma apatia dos professores por essa mudança. Então, fico pensando, e aí fica aí uma provocação, né? Como que a gente poderia fazer para despertar nos nossos próprios colegas, não estou nem dizendo no resto da população, mas nos próprios colegas professores, essa mobilização, essa despertar neles essa vontade, essa gana para fazer essa mobilização, porque de fato se mobilizar e ir atrás dos seus direitos não é uma coisa legal, assim, quando eu digo legal no sentido, não é uma coisa gostosa, né? É muito mais gostoso você sentar na mesa de um bar, tomar uma cerveja e comer uma batata frita, né? Do que ir lá e falar assim, não, eu vou lutar pelos meus direitos. Isso gera um desgaste, gera algumas... a gente às vezes tem que deixar algumas coisas que a gente, da nossa própria vida de lado, mas que para o futuro da nossa própria profissão e da sociedade são importantes. Então, como despertar no próprio professorado esse espírito de luta por benefícios para si próprios e para a sociedade? Antes de fazer uma lembrança, né, que foi nessa mesma rádio, né, Fátima, que 2 anos vai fazer a maior greve da história do estado de São Paulo, 92 dias de greve. Essa foi a única rádio da região que abriu seus canais. Para nós é uma honra estar de novo aqui falando sobre educação, sobre desmonte dos direitos sociais. O que eu penso primeiro é a consciência de classe, usar esse termo, a conscientização do professor. Eu, como professor de história, eu não consigo falar do século XX, falar das grandes revoluções, das grandes guerras, da Guerra Fria, sem me envolver com meus alunos, explicar para ele que o futuro só vem se a gente o fizer. Se a gente o fizer hoje,
Porque as mudanças que vão ocorrer hoje vão afetar daqui a 20, 30 anos essa geração de jovens que a gente está com eles na sala de aula. Então, a participação de um professor é como a participação de um cidadão com direito de voto. É um cidadão que tem que conhecer a coisa pública e se manifestar. A nossa Constituição, professor Berck, ela obriga o voto, ou seja, obriga você a estar no pleito, mas não obriga você a votar em X ou em Y. Então, a consciência de que podemos mudar um sindicato, podemos mudar a história do nosso município, do nosso estado, do nosso país, sim, podemos. Então, eu fico triste às vezes, né, pela apatia dos professores, mas vários professores estão acordando. Isso é bom salientar. Eu acho que alguns professores questionam o nosso sindicato, isso já é bom, né? Não apenas cruzar os braços e falar mal do sindicato. A gente teve aqui, acho que eu e a Fátima fez um trabalho com categoria O, conseguimos filiar categorias O. Por que categoria O, professor Alexandre? São professores precarizados, assim como eu que sou categoria O no estado. São professores que têm mínimos direitos. Mas esses que nós conseguimos filiar, esses são aqueles que estão participando de uma conscientização de que precisa mudar. Eu acho que o momento histórico nosso é único. Não temos por onde piorar. Temos que agora avançar tentar resgatar um Estado democrático de direito. Até para o nosso ouvinte aqui, né? Você comentava, professor, agora há pouco a respeito de que o governo do Estado dividiu a classe do professorado em 9 categorias, né? E aí agora você fala sobre a categoria O, que é precarizada. Eu queria até comentar um pouco a respeito, né? Por que o que seriam essas categorias? Então você vai desde o professor efetivo até o professor que é eventual, né? E por favor, até comente um pouquinho a respeito disso. Essa foi um grande lance do governo do José Serra na época. Por quê? Porque você tinha milhares de professores na rede, né? Uma boa parcela próxima a aposentar, e você tinha aquela análise econômica que eles chamam, né? Para que fazer concurso? Tanto concurso. Eu posso fazer menos concurso, com menos número de professores, divido em categorias. Então eu tenho o efetivo, né? Eu tenho o categoria F, que é que teria uma estabilidade de um mínimo de aula, e aí para baixo são os professores mais precarizados. O eventual, hoje, dados da Secretaria Estadual de Educação, hoje o professor eventual é necessário, mesmo precarizado. Por quê? Porque nossos professores estão adoecendo. Temos mais de 20 mil professores no estado de São Paulo de licença médica, por causa das condições precárias das escolas. Salas com 50, salários muito defasados, indisciplina, violência escolar, a questão da burocracia, tudo isso faz com que na educação hoje, né, ela seja vista pelos nossos políticos como um grande problema. Então, nesse governo que eu citei, ele tentou o quê? Dividir a categoria, afastou muita gente do magistério, do Estado, porque ele também municipalizou uma parte da educação. Isso é importante falar, que a gente no município ainda tem um pouco de condições de trabalho, né, que já está ficando também precária, se as cidades não fizer essa observação. Então a educação ela é o coração e a mente de uma nação, né? Muito bem, olha. Berg, deixa eu fazer uma intervenção rapidinho, embora a gente vai extrapolar um pouquinho aqui do horário, né? Eu quero até agradecer aqui as palavras do professor que disse que alguns anos atrás esteve aqui justamente utilizando para se falar, mesmo porque a rádio comunitária ela tem esse cunho de dar voz à comunidade e ser o mais democrático possível. Obviamente, né, como o espaço Saber, a gente tem aí a coordenação do professor Berck, e quando nós falávamos a semana passada que iríamos
ouvimos falar sobre a eleição da classe, né, da POSP e a reforma do trabalho, que acabou nem dando tempo, se esvariu aqui o nosso espaço. Eu agora, né, entrei no site da POSP e fui fazer uma rápida pesquisa e vi que o assunto é muito vasto. Eu até vou lançar um desafio, depois a gente, terminando o programa, bater um papo, marcar um dia, nem que for à noite, a gente tem algumas possibilidades, porque eu acho que o assunto é muito pertinente, ficou muito pouco tempo para a gente passar numa linguagem que o nosso ouvinte pudesse compreender. Né? Obviamente que vocês que são professores, que estão no dia a dia, ficou até de uma maneira simples, né, Reinaldo? Mas para o ouvinte, eu acho que ficou até comprometido. Eu acho que a rádio tem um papel muito mais forte de se passar para a comunidade, porque é inadmissível uma categoria como essa, que tinha 300 e tantos mil, hoje está com está acontecendo, né? Agora, o porquê? A professora Fátima falou muito bem: quanto maior o coletivo, maior são as conquistas. Se não tiver o coletivo, não vai ter conquista. É inadmissível uma escola, uma cidade com quase 60 mil habitantes, várias escolas, apenas 3 estaduais, e o ensino municipal ainda não está aderido a isso, né? Não dá para se admitir, e não estamos aqui culpabilizando ninguém. Não dá para culpar prefeitura, não dá para culpar ninguém, não dá para culpar sindicato. Só que não pode acontecer a gente não ter o espaço e não dar voz aos professores que estão a cada dia, como o professor aqui bem lembrou, doentes, porque temos aí uma gama de alunos, né, que até outro dia um professor aqui usou o termo, né, é um termo pejorativo, mas é o que a gente vê. A gente, a partir agora de maio, teremos um espaço, né, para a ETEC. Os alunos virão aqui, cerca de 20 alunos já aderiram. Vamos ter um projeto, a escola na rádio, vai ser da 1 até as 4 da tarde, diariamente. Aí sim nós vamos ter espaço para o aluno falar, para o professor falar e para os pais falarem. Não dá. Então, gente, desculpa, Beck, a gente entrar aqui no seu programa e fazer essa intervenção. Não vai dar para falar da reforma trabalhista em virtude do tempo, mas eu lanço um desafio para o professor Beck e para os demais, a Fátima e também o professor Alexandre, e a todos os professores que estiverem nos ouvindo, de criar um amplo debate sobre o assunto. Podemos fazer aí numa noite, né? Às segundas eu tenho já a transmissão da Câmara, na terça nós temos um programa, e na quarta também, mas às quintas e sextas-feiras à noite ainda existe uma possibilidade, e nem que tiver que se estender, Beck, a gente faz aqui uma sala, chama outros professores e a gente faz um debate, porque eu acho que não dá para a gente ficar alheios a essa situação. A gente houve um discurso, né, um depoimento ontem, que não levou nada a lugar nenhum, e continuamos da mesma forma. Quer dizer, se for para vir aqui, usar 1 hora o microfone e não conseguir efetivamente, nem sequer, né, passar a ideia que é preciso que os professores se unam para conseguir um coletivo, o próprio 1º de maio... Sim. Várias conquistas, por quê? Porque houve derramamento de sangue. Não estou pedindo para haver derramamento de sangue, mas não dá para a gente ficar alheio mais a isso, gente. Lá no passado, trabalhadores morreram para conquistas que hoje nós estamos vivenciando. Agora, nós quando eu digo, não estou me incluindo porque eu não sou professor, mas uma classe que ainda 350 mil é pouco professor para lutar. Tem que ser mais. Aqui, quantos professores, Beck, tem noção de quantos professores temos na cidade de Porto Ferreira? Na rede municipal, 270 efetivos. Efetivo, na rede... só no município. E só na rede municipal. Nós temos também a rede do Estado e as particulares. E também os professores que não são efetivos, né? Então, eu acredito que nós cheguemos aí em Porto Ferreira em torno de 500 professores. Quantos filiados tem hoje, professora? Tem noção? Na POSP aqui? Filiados efetivamente? Na subsede. Temos 480 aposentados. Sim, são filiados. Mais uns 280. Mas na subsede, a subsede que a gente fala é Pirassununga, Analândia. Eu estou falando só de Porto Ferreira. Dá para ter uma noção? Acho que uns. É poucos. Não dá o quê? 10% do. Não dá 10% do total. Não dá.
Quer dizer, nenhuma lei de iniciativa popular se consegue com isso. Não. Então eu lanço o desafio, se os professores concordarem, a gente estuda uma data, faz uma divulgação ampla, repercute nas redes sociais e pede o apoio, porque a eleição está aí, dia 25, né? Não dá pra gente... Esse debate vai ultrapassar a eleição. Sem dúvida. Eu por mim aqui, desafio aceito, viu? Acho que Paulo, Reinaldo, a Rádio Comunidade, agradecemos aí a oportunidade de poder estar fazendo. Porque se a gente for ter um veículo de comunicação... perigo não ter, a gente desliga o rádio, fecha as portas e vai embora. Não, e aqui eu penso que vai ser de fundamental importância para que a gente possa repensar, inclusive, não só a questão trabalhista dos professores, mas eu digo em todo o sistema de educação. Quando a gente fala em professores, você conhece bem, sua esposa também é profissional da educação, né, a Vanilda. Então nós temos os profissionais da educação precisam se envolver, né? Então isso vai desde o secretário de escola, o diretor, enfim, todos os funcionários, todas as pessoas envolvidas na educação. Porque o que acontece? Cada ato nosso, para quem é pai, mãe, sabe disso, né? Cada coisa que você faz influencia na vida do seu filho. São os seus exemplos, né? E dentro da educação nós temos, além dos professores, nós temos outros profissionais da educação que são tão importantes quanto os professores, porque são eles que vão espelhar a vida dos nossos alunos. E eu entendo que esse debate que você está propondo, eu agradeço muito da possibilidade de a gente estar fazendo isso, vai ser importante para envolver toda a sociedade. A hora que você falou, por exemplo, da questão de que a ETEC vai estar participando aqui com alunos, professores, pais, eu digo assim, alunos, professores, pais, é a sociedade de uma forma geral, porque todo mundo é influenciado de uma forma ou de outra pelo processo educacional, né? Quer seja o empresário que vai contratar aquele aluno, aquele ex-aluno, se ele for bem informado, ele vai ser um melhor profissional, né? E aí a gente vai, se a gente for se aprofundando, né? A gente vai entrar aí no novo ensino médio, que está desmontando também a educação, uma série de outras coisas que eu acho que vai ser um espaço importantíssimo para a gente trabalhar isso. Só para finalizar, que a gente já extrapolou o horário, que a gente tem que salientar que não existe nenhum ser habilitado em qualquer função que não passou por uma sala de aula e que foi ensinado por um professor. Então, na minha visão, o professor é hoje o profissional mais importante de uma sociedade, porque ninguém chega a ser um magistrado ou até... Bom, eu ia falar presidente da República, mas deixa pra lá. Porque às vezes não passou na educação. Mas nem sempre. Mas todo Então tá na hora dos professores reconquistarem aquilo que no passado tinha, de ser considerado, a meu ver, como autoridade. Então tá aí o desafio, a gente vai agendar, marcar, talvez aqui o espaço físico seja limitado, a gente faz num amplo, de repente até no anfiteatro, que lá a gente tem um canal, né, o Reinaldo, que dá para fazer uma transmissão ao vivo, ou a Câmara não tem o canal, né, aí teria que ser um lugar que a gente já tem um canal fixo para a gente transmitir, ou aqui, né, pois não, professora? Seria muito interessante se isso ocorresse antes do processo eleitoral. Sim, né? A gente já vai terminar o programa e marcar a data. Claro que é um debate, como o professor Berg comentou, que não se esgota, né? Enfim, tem muito para ser conversado, mas antes do processo eleitoral é importantíssimo. A gente tenta, se for o caso, né, se toparem, a gente marca para a próxima quinta, dia 18, mas aí à noite, para a gente ter um espaço. A noite que eu digo é depois da Voz do Brasil, né, porque a gente é obrigado a transmitir a Voz do Brasil, sim, tipo às 8 horas e faz aí um amplo debate. Beleza. Pode ser? Pode ser sim. Eu aproveitando, Paulo, a gente já extrapolou o tempo mesmo, né? Eu gostaria até de, só para complementar aquilo que eu comentei agora há pouco a respeito do cursinho que o professor Alexandre está encabeçando aqui, né? Mais alguns minutinhos aqui para poder falar a respeito do cursinho. Sei que já não existe mais inscrição possível, porque o espaço físico
limitado, né? Mas até para chamar e conclamar aquelas pessoas que queiram participar do processo, como professores, como instrutores, para poder ampliar. E se alguém tiver para ampliar esse projeto, e se alguém também tiver um espaço que possa ceder, né, para que a gente possa ter mais alunos envolvidos. É importante, o professor até fala um pouco mais a respeito, né, mas dizer assim que a adesão está sendo grande, alunos da cidade toda estão participando e estão sendo privilegiados, vamos dizer assim, com conhecimento que de outra forma não conseguiriam se não fosse pela doação particular de cada um dos professores que lá fazem parte ou que vão lá e que aderem ao projeto. Então, quem tiver professor que queira participar do projeto e também quem tiver um espaço que possa ceder, eu penso que pode ser útil. Então, as suas palavras, professor. Novamente agradecendo aqui a Rádio Comunidade FM pelo espaço. O cursinho comunitário, ele primeiro surgiu na ideia de alguns professores numa escola do estado, ano passado, que era a escola Pedrina, no período da tarde, a professora Fátima, mais o professor Birajara, mais o professor Reginaldo, éramos em 4, e a gente viu a necessidade de crescer e conseguimos esse apoio aí com essa ONG Semeando Mais Vida, que é uma ONG que não trabalha com educação, mas trabalha com a questão de oncologia. E aí começamos ano passado, Beck, a gente já conversou sobre isso. Tivemos ano passado 35 inscrições, 12 alunos terminaram até o fim, até a semana que precedeu o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Tivemos êxito, né? 2 alunos conseguiram o ProUni, 2 entraram na Unicamp e 1 entrou na UFSCar. Todos eles alunos da rede pública de ensino de Porto Ferreira. Sabemos que esse ano a gente teve mais inscrições, né? Foram 66 inscrições, né? O espaço físico lá é pequeno, né? Mas é bem aconchegante. Somos em 14 professores, né? Temos professores de toda a rede, particular, municipal e estadual, como voluntário. Isso é algo, acho que inédito até na região. Os materiais foram doados por escolas, biblioteca municipal, ex-professores, ex-alunos. E estamos conseguindo, né, aos sábados, das 14 às 18 horas, tentar ao máximo esses alunos, resgatá-los de uma escola que muitas vezes não conseguimos, na sala de aula superlotada, atendê-los da melhor forma. Então, relendo, né, a ideia do cursinho comunitário, que é um cursinho para a cidade, né? Hoje eu estou como professor voluntário ali à frente, mas é um cursinho que espero que fique para a cidade de Porto Ferreira, essa mobilização, né, dos professores, dos alunos. Temos alunos também do município vizinho, Santa Rita, do Passa Quatro, da escola Inês Jareta e da escola Nelson Fernandes. E de todas as escolas que tem ensino médio de Porto Ferreira, temos alunos de diversos bairros também. Então, agradeço já ao professor Berck, né, ao Reinaldo, ao Paulo, à professora, por um espaço importante e democrático como esse da comunidade. Muito bem, então, agradecendo mais uma vez, Paulo, aí a oportunidade da gente estar vindo aí na semana que vem para voltar esse debate, né, no período da noite e convocando, né, convidando, quase que convocando, né, os profissionais de educação para estarem participando, ouvindo, trazendo suas dúvidas, críticas, sugestões, né, através do nosso site www.radiocomunidade105.com.br ou no Facebook, facebook.com/radiocomunidade, no Twitter @fmcomunidade10. Também tem o abordagem regional, também dentro do Facebook, né? Então você pode entrar, abordagem regional, que é o nosso programa, que às segundas-feiras tem o espaço executivo, terça-feira espaço legislativo, na quarta-feira espaço jurídico, na quinta-feira, que nós estamos aqui hoje, espaço saber, e na sexta-feira o coaching em ação, todos dentro do abordagem regional, que você vai poder acompanhar também através do Facebook, abordagem regional, que é um grupo do Paulo, né? E no próprio site, no próprio
perfil do Paulo, meu, dos professores aqui, a gente pode também estar entrando em contato. E se você quiser ouvir a Rádio Comunidade, não está aqui em Porto Ferreira, não tem como sintonizar, entre também no radios.com, baixa o aplicativo da Rádio Comunidade, você também vai estar tendo contato com a gente. Graças a Deus a gente tem tido aí algumas participações, inclusive do exterior, comentava isso na semana passada, né? Algumas participações, inclusive do exterior, por conta do aplicativo do radios.com, onde você pode acessar a Rádio Comunidade e participar, depois entrar em contato também pelo nosso telefone 3585-2602, pode também fazer suas perguntas, suas sugestões e críticas, e a gente está aqui à disposição. Muito obrigado, desculpa da gente ter entrado aí no horário, aí já estamos com quase 15 minutos de horário estourado, mas penso que foi muito bom e acredito que vai ser construtivo para a própria sociedade ferreirense aqui. Muito obrigado, professor Alexandre, professora Fátima, pela presença, e nos encontramos aí brevemente para poder estar discutindo novamente em relação à questão tanto das eleições da POESP quanto da questão do envolvimento dos profissionais da educação e da comunidade como um todo nesse processo que é tão importante para a sociedade, como disse o Paulo agora há pouco, né? Que todos os profissionais, especialmente os bons profissionais, passaram pelas mãos de bons professores, e é que a gente quer criar uma categoria forte e que possa representar bem e fazer bem o seu papel na sociedade. Um abraço a todos, saúde, sucesso e até a próxima oportunidade. De segunda a sexta, 6:30 da manhã, o Jornal da Manhã.